Eu botaria o saco na cabeça. Gente, o saco na cabeça, muito bom! Saco na cabeça para chamar por dois motivos, para chamar atenção para mim, para eu me promover, para saberem quem eu Vitor, mas também para passar uma mensagem e falar, galera, parem de se esconder, aproveita as oportunidades que a vida está te dando e fale, né? E seja autêntico, né? Vença o medo. Eu acho que eu faria isso, cara. Falar, Sacudir ideias, despertar presença, comunicar com alma. Esse é o Marketing Shake, sua dose de inspiração, estratégia e verdade no digital. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Marketing Shake, o podcast que sacode ideias, estratégias e te convida a comunicar com alma. Eu sou a Priscila Cacedo, estrategista de marketing há 25 anos, empreendedora nos Estados Unidos, e por aqui a gente fala sobre comunicação com alma, presença digital com estratégia e tudo aquilo que ninguém te contou sobre como criar uma marca com verdade. No episódio de hoje, a gente vai direto ao ponto: como se posicionar com verdade num mundo que vive gritando por atenção. A gente vai falar sobre o medo de começar, o receio de ser julgada, a coragem de ser autêntica e por que conhecer o seu público e nichar não é limitar, é libertar. E para esse papo cheio de sacudidas boas, eu recebo alguém que entende profundamente de marketing com alma. É o Valdemar Brito. Ele vai se apresentar já já, mas eu já posso te garantir uma coisa: esse episódio vai te dar clareza, direção e talvez aquele empurrãozinho que faltava para mostrar quem você é de verdade no digital. E eu já vou te pedir uma coisa bem simples e poderosa. Se esse papo faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem episódio novo para te ajudar a se posicionar, crescer e se sentir em casa até no digital. E hoje a gente tem aqui o Brito, que é um colega aí que eu conheci através de networking. O Brito tá lá em São Paulo. Ele também é marqueteiro. Desde criancinha, né, Brito, como eu. Tá aí há mais de 20 anos na área de marketing. Ele tem uma agência também de marketing digital, né, Purpose, isso, lá no Brasil. E é mentor. Mentor na área de posicionamento. Ele foca muito nessa parte de posicionamento de marca. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Brito, muito bom a gente ter você aqui. Seja super bem-vindo. Você tá em casa? estou em casa, Tá em Cris. casa. Sinta-se em casa. Eu também tô me sentindo em casa. Fica à vontade. Legal. Hoje eu estou em Bem-vindo ao casa, Marketing Shake. bacana. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com você, conectado com você novamente. Fico honrado porque a gente estava falando de network, foi o network que conectou a gente, né? E a gente, ao longo desses anos, vem trocando bastante figurinhas, né? Atendendo o cliente em comum, enfim, fazendo trabalho juntos. E eu estou em casa, acabei de chegar de um evento Um de evento de tecnologia networking, né, também. também, fiz network lá e não fui para o escritório hoje, fiquei aqui para a gente conversar e ficar mais tranquilo. É isso, marqueteiro desde pequeno, me descobrindo aí na comunicação, né? É, e aí vim para esse mercado há quase 20 anos, a gente vai desdobrar um pouco isso aí. E aí eu tenho a Sim, agência, estou como mentor também de posicionamento de marca. eu até antes da gente começar, né, já emendar aí nesse ponto do networking. É engraçado, porque tem gente, às vezes aparece um concorrente e não gosta. Ah, não, esse aí não, tem um concorrente no meu grupo, não gostei. E não foi o nosso caso, né? Assim, o que que a gente pode aprender juntos? E quando você escuta o outro falando, eu falei, nossa, legal o que ele tá fazendo, legal o que ela tá fazendo. Então a gente já trabalhou clientes juntos, a gente já fez projetos juntos, ou no mínimo trocar ideias, né? É tão importante a gente ter pessoas do nosso segmento que já passaram por aquilo, que estão passando pela mesma fase, e a gente poder ter com quem trocar, né? A gente não ter essa barreira do concorrente. Eu acho isso lindo. Inclusive, a nossa história eu acho fantástico, porque a gente conheceu dentro de uma mentoria também. É.
E eu acho, Pri, que tem essa questão, acho que é bom falar sobre isso, porque hoje o mundo é muito inseguro, né? E aí essa Puxa. insegurança do empreendedor é um pouco da insegurança dele como pessoa, né? Porque a gente vive num mundo vasto, com muitas oportunidades, e às vezes a gente não vai dar nem conta de atender todo mundo, né? Essa que é a verdade, né? E Uhum. você dá match com uma profissional que é do seu mesmo segmento e parceiros, eu acho que a gente tem que dar graças a Deus quando a gente encontra um parceiro com caráter, com compromisso, sabe, disposto realmente a empreender junto, a trazer soluções, a atender um cliente com excelência. Acho que quando a gente encontra isso, a gente tem que ficar muito feliz. E é isso que eu posso dizer a respeito da nossa parceria, né? E sim, E- fazemos as mesmas coisas, mas podemos fazer muito mais melhor, muito mais melhor não existe, muito mais e melhor, né? Sim, pô. Para deixar esse É cliente. aquilo, no mínimo, ok, eu tenho um super time, eu não preciso de ninguém, eu vou trocar ideias. Se você Sim, não, né, hoje em dia tem muito essa questão de parceria por projeto específico, né? O que que eu preciso? Os times são flexíveis, né? Então, olha, eu preciso disso aqui, eu vou pegar os melhores nessa área. Não, agora eu tenho um outro projeto, opa, quem é que vai me ajudar nessa outra área? E a gente poder contar, né, com pessoas especializadas e ter os melhores parceiros, né? Acho isso eu super acho fantástico. importante. Você falou um pouquinho É, aí até do medo, eu acho que isso vai bater muito com posicionamento, mas antes da gente falar de posicionamento, deixa eu ver como você, né, se posicionou como mentor. Conta um pouquinho aí da história do Brito, para a gente conhecer melhor. bom, eu estou no mercado há 20 anos, né? Quase 20 anos. E como eu te falei, fui me descobrindo nessa área de comunicação. Sou apaixonado por comunicação, sou um cara muito visual, na verdade. E fui me inserindo nesse mercado do marketing, da publicidade, através de uma oportunidade que me veio. Eu não era desse segmento, eu era comprador de uma revenda de tecnologia. E aí, Olha, quando eu fui desligado dessa empresa, tive a oportunidade de entrar para esse mundo, lá em 2004, 2006. E aí a gente entrei, não sabia nada de comunicação e marketing, aprendi tudo. Fui estudar, obviamente, mas o dia a dia é a maior escola, né? é a prática, não adianta, né? Ir no cliente, e aí, para mim, eu tinha muita dificuldade, porque não tinha ninguém, na verdade, para esse lance que a gente falou, de olhar um concorrente e ver esse cara, pô, cara, me ensina o caminho das pedras. Uhum, Se hoje a gente está sim, falando que isso está acontecendo, isso aconteceu com é, a gente troca ideias, troca realmente ideias até de bastidores, até para a gente, na verdade, deixar o mercado um pouco mais sadio, né? Para não ficar com certeza. vamos dizer, desculpa o termo, uma prostituição no mercado, Uhum, só o exato. preço é um valor, né, grande, mas e aí, naquela época, eu tinha muita dificuldade, eu tinha um desejo assim, tão grande de chegar numa principal agência que tinha aqui em Jundiaí, ainda tem, graças a Deus eles estão aí no mercado, e pedir um conselho para esse cara, falar, velho, né, o que eu posso fazer ali, como que eu posso fazer para crescer e tal. Não, eu sempre cresci com esse desejo de ter, assim, com essa vontade de ter tido essa orientação e não tive, fui aprender na unha mesmo, nos erros e acertos, que eu acho que essa é uma escola também que fica, ninguém E é tira esse uma de área você. muito dinâmica, né? A gente, assim, na época de faculdade, eu lembro que você começa, é até uma coisa que é muito louca, né? Porque você vai procurar emprego e as pessoas querem um estagiário com experiência. Mas é porque a gente não tem nem tempo. Você já entra no meio do furacão, né? É uma coisa, é uma área que você realmente, você falou, você tem que ter alguém para procurar. E aí, como é que você foi achando aí esse caminho? E não achei essa pessoa, na verdade, né? Uhum, Tive que fazer cursos, estudando, tal, mas às uhum. vezes uma fala nossa aqui no mesmo segmento, um conselho que você me dá já você já Exato. já diminuiu um tempo de estudo em determinado assunto para mim, que é um negócio extraordinário. Então, assim,
o medo hoje hoje a informação ela é global, tá no Google, cara. Por que que você está escondendo e retendo o teu conhecimento? Você pode ajudar uma pessoa e Sim. eternizar você na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai ficar grata a você pro resto da vida, porque você tirou as lombadas do caminho dela e ajudou ela no processo, né? Então, por que que eu estou contando essa história, né? Porque você me perguntou como é que por que que eu virei mentor hoje? Uhum. E aí, nesse processo todo do autoconhecimento também, porque esses 20 anos teve que ter muito autoconhecimento, né? Precisa. Eu percebi que pela a Purpose, né, que é a agência, eu vendo, eu entrego também, eu vou lá, crio o relacionamento, a equipe Uhum. entrega, mas eu não estava me sentindo um pouco parte desse processo porque eu não estava botando a mão na massa, na execução mesmo, porque eu É não. o mesmo caso que o meu. A gente é muito parecido. Então, eu falei assim, cara, para eu me sentir parte disso e entender que eu estou entregando algo para a sociedade, ajudando o próximo. Não que a agência não faça isso, teu trabalho faz isso, quando você faz bem feito, entrega um trabalho, tipo, vai refletir em várias Claro. pontas que às vezes a gente nem sabe. Mas eu falo que eu me senti mesmo um cara assim, vai útil, vamos dizer assim, lógico que sempre a gente tem sempre a utilidade, mesmo vendendo a gente é útil, né? Mas assim, ensinando. Quando eu dei a primeira aula de mentoria, eu passei o dia com uma sensação extraordinário, um negócio, uma satisfação assim de falar, caraca, cara, que delícia é essa troca de você poder ajudar um pequeno empreendedor, tirar ele de um ponto que ele está, Uhum. através de conselhos e troca aqui, técnicas de conhecimento também, mas você expande um pouco a consciência desse cara e esse cara vai embora, ele vai Não, e sair quando daqui. você vê a conquista, né? A pessoa É, vem, olha só, o que que eu fiz, o que que eu tirei, o que que eu desenvolvi, né? Você é, começa a ver a conquista do outro lado. exatamente. Aí eu falo, pô, é isso, cara. É isso que toca o meu coração e é isso que brilha os meus olhos, assim, de poder pegar essa pessoa e fazer com ela o que não fizeram comigo. Porque, Uhum. de novo, Pri, quando a gente pega alguém, É a você sua pega alguém, vivência. tu coloca a tua experiência, porque você foi para aí, você cresceu muito, não é a Priscila que estava aqui no Rio, você é outra Priscila que passou várias, Exato, é né, situações, outra realidade, claro. escola prática, a escola da vida, que realmente, É, né, toda a adaptação e tudo mais. pode, Uhum. né, deixa a gente mais cascudo. Então, quando você pega isso com alguém que está chegando aí, que ainda está começando a jornada de empreendedor, e você ensina, cara, você está dando quilômetros e quilômetros de Não, vantagem e para essa. é assim, são vários cenários, né? E esse é um caso que você está falando, a pessoa chegou. Você pode ser empreendedor há anos no Brasil. Eu já peguei casos aqui de pessoas que, eu tenho 200 lojas no Brasil. E às vezes a pessoa chega nos Estados Unidos e não consegue inaugurar uma. Porque é outro mercado, você requer um estudo, é um comportamento, a forma de se relacionar, a forma de vender, a forma de criar as ofertas, né? Então é totalmente, é do zero. Então a gente fala assim, é igual a criança que aprende a engatinhar, aprende a falar, e literalmente a gente tem que aprender a falar, porque por mais que a gente tenha um inglês, né, no Brasil, a gente acha, é inglês, mas é um inglês de turista. Aí muitas vezes o que acontece com o brasileiro quando pisa aqui? Trava. Porque você fala assim, nossa, agora eu tenho que fazer negócios e eu tô competindo com o americano, eu tenho que falar igual a ele. E aí você não se sente suficiente, porque obviamente você nunca vai falar igual o americano, né? É só nascendo de novo pra ter todo aquele sotaque. É, Mas o brasileiro trava no inglês, enfim. Mas realmente, assim, entender esse cenário, fazer essa adaptação, posicionar a marca, o seu produto e a sua estratégia num novo mercado, é super importante a gente saber por qual caminho seguir. exatamente. Se essa pessoa encontra uma Priscila Cacecedo na frente, você já ajuda ela de uma maneira muito, muito forte. Eu Me... assisti os podcasts com a Carmen, né? Só para Uhum. complementar. E eu assisti a parte que vocês falavam da cultura, olha só a comunicação que a gente desenvolve aqui no Brasil, tá? Em termos de design, ela não é a mesma comunicação aí nos Estados Unidos, né? Uh-uh.
americano não está querendo um design bonitinho, lógico que tá, tem muita coisa americana que vem de lá para cá, linda, com design maravilhoso e tal, mas o dia a dia não é isso, né? E aí a gente fica. Por isso que a gente tem que entender a cultura, tem Não, que e entender. olha, tem que lembrar sempre. Ontem, você está falando disso? Ontem mesmo aconteceu um ponto, né, de uma reunião com um cliente daqui. E aí, normalmente eu até vou nesse cliente. E aí a reunião foi online. Só que aí tinha uma pessoa do Brasil na reunião. E aí até falando sobre layout, sobre isso, sobre aquilo. E aí eu depois, conversando com a minha, né, com a minha equipe, eu falei, olha, tenha em mente um alerta. A pessoa do Brasil, ele vai querer uma coisa super rebuscada, cheia de elementos, cheio de não sei o quê, sendo que a empresa está posicionada no mercado americano. Então é o básico, é o que funciona, é o prático, é o vai para frente, né? E assim, tudo bem, hoje em dia até as redes sociais estão também muito orgânicas, né? Você não precisa ser. É tanto conteúdo, é tão dinâmico, e uma coisa que fica pronto e daqui a 24 horas é outro. A pessoa já não lembra daquele que você fez há 3 dias atrás. Então será que vale ter toda essa preocupação de ficar dias preocupados com um post? Claro que você tem que passar a informação útil, né? Você tem que É, transformar o outro lado, você tem que ensinar, passar um conteúdo bom. Mas às vezes é isso, uma coisinha. Por que que a gente está firulando tanto um post, né? falta funcionalidade ali, falta o elemento central que é comunicar de fato o que é. E Qual o aí você, objetivo? qual é o objetivo? Você fica É, preso com a parte visual, né? assim, Então, sem sombra de dúvidas, né? Assim, qualidade de design, né? Os designs do Brasil. Não, quando você vê televisão, às vezes você tá vendo um programa de televisão e é de chorar. Você fala, nossa, que é isso? Por que que o americano pegou, postou, entendeu? Pegou e faz. Mas eu acho que o bacana é a gente, como estrangeiro, a gente ter o equilíbrio, né? O que que eu posso trazer? Eu sim consigo fazer o bonito, consigo fazer algo que encanta, mas também eu tenho que ser mais entregar prático. o Eu que tenho que ser realmente mais vale, funcional. né? Mais funcional, né? Eles são muito assim, eles são treinados a empreender desde criança. Eu tô aqui, deixa eu ver se. Ah, tá perto, tá de fácil alcance. Tem um projeto da escola do meu filho. Olha que engraçado que me chamou a atenção. Vem dizendo o roteiro, ele tem que ser um personagem, tem um cenário que ele tem que apresentar sobre o personagem. E aí tava até assim, comece com um hook, né? O gancho forte. Não só fale, comece, olá, eu sou o personagem tal. Comece com um gancho forte. Eu falei, gente, olha aí, não é só no Reels, não é só na capa do carrossel, na legenda, que tem que ter Na escola tá ensinando, então assim, comece com um gancho forte. E eles, né, e ele tem que fazer uma apresentação lá na frente, eles ensinam você a fazer meta, com 5 anos de idade você entra na escola, quais são as metas do ano? Então, acho que as pessoas são mais preparadas, assim, para empreender, né, de Realmente o que vender vale. coisas, né? E aí talvez É o por que é isso eles já interessante, comecem a ser mais práticos também. praticidade, exatamente. Mas me fala uma coisa. Então, voltando aí que a gente estava falando de você. Se a sua marca, né, fosse uma personalidade, como é que ela seria? Ah, eu acho que seria uma personalidade. Ela é meio mix, assim. Ela seria formal, seria séria, mas às vezes poderia brincar um pouco, poderia um pouco se Mais divertir um pouco, divertida, mais leve, né? Também. porque nenhuma marca consegue ser séria o tempo todo, né? Eu acho que hoje, né, tem Uhum. as marcas que têm a oportunidade de pegar o gancho daquele momento e entrar nessa trend, entrar pegar essa oportunidade para fazer, para se inserir ali dentro daquele contexto. E às vezes você pode ser sério, e às vezes você pode brincar, lógico, mas dentro, respeitando a cultura da tua marca, não saindo fora das quatro linhas, né? Mas, óbvio, você pode sorrir, né? Mas eu Aham. entendo você falar do Brito, o Brito é um cara meio misterioso, ele é meio formal, mas às vezes ele é informal também. Ele vai aí nessas duas vertentes aí, do Eu formal acho e que do tem informal. um mix, assim, de você saber onde você está. Né? Exatamente. Porque igual eu vou pra academia com uma roupa e eu vou pra um casamento com outra roupa. Mas eu, né, sou essa pessoa que falo com todo mundo, que tô simpática, que tô andando muito pra lá e pra cá.
Então eu na academia e no casamento, eu vou continuar sendo a Priscila, né? A gente se molda um pouco, claro, com ter a segurança, se a gente conhece todo mundo. E eu vejo que essa é uma dificuldade quando as pessoas começam na rede social, né? Opa, comecei. O que que eu vou mostrar de mim? Como eu vou me mostrar? Né? E aí acho que assim, a primeira preocupação é uma coisa meio visual, né? Aí eu tenho que ter minha marca. Como é que é o meu logo? Como é que é. Vou escolher essas cores aqui, e às vezes é aleatoriamente, né? Ah, porque eu achei bonito. Porque o fulano usou e eu quero copiar. Ou eu falo desse jeito porque eu vi alguém que deu certo na internet e fala desse jeito. Né? Então, qual é o processo? E assim, por onde a gente começa de verdade? O que você recomenda? Antes de responder essa pergunta, Cris, só finalizar o lance da característica, da essência da Uhum, marca. uhum. A gente não falou essência, mas eu queria falar da essência, Ah, porque legal. pode ter comportamentos formal e informal, mas a essência é uma só, né? Você pode até ser essa pessoa comunicativa, mas você vai um pouco, dependendo do cenário que você estiver, você vai esperar um pouco mais, ficar um pouquinho mais ali reativo, Imagina, não se eu não reativo, conheço ninguém, eu não vou chegar lá. Oi, mas gente. na hora que você tem uma brecha, uma oportunidade, a essência da Pri vai baixar ali. Que é Uhum, a comunicativa, é a pessoa que vai conectar. Então, existe a essência que não pode mudar, né? Você uhum, pode estar com uma roupa na academia, que deve ser assim, e uma outra roupa num outro evento mais de gala tal, mas a essência é a essência, né? E a marca tem a sua essência. E aí que você precisa entender qual é que é a essência da tua marca. Antes de você pensar, aí respondendo essa outra pergunta, que Pri, vai emendando, né? Porque primeiro você tem que descobrir a sua essência. esse é um ponto aqui na nossa fala. Uhum, Para você, antes de você criar uma marca, criar um logotipo, e aí hoje, enfim, o mercado está tão maluco, né, que o empreendedor começa a empreender e ele não quer investir numa marca que traga para ele toda essa essência dele, toda essa linkar a história dele com a marca, naquilo que ele acredita, o posicionamento dele, aonde ele quer chegar. Ele não quer trazer esses elementos que às vezes você consegue trazer tudo isso trazer isso através de elementos para a marca, né? Para o uhum, ícone, através de uma fonte, através das cores, tudo isso é possível na construção de uma marca. O cara quer pagar lá R$ 40, US$ 40, não sei quantos, o mínimo possível para criar um ícone lá, um negócio lá e qualquer fonte escrever o nome dele e aí ele começa a empreender. Então, assim, E qual um que ícone genérico que todo mundo usa o mesmo ícone, não é? exatamente ele corre o Uma risco de cor que ver. não traduz o negócio dele, não é? Vamos supor que o nicho dele seja de alimento, mas ele corre o risco de ver esse ícone num nicho de farmácia, Sim, por exemplo, pode porque ser, pode ser. o E negócio cores, às vezes, né? A pessoa trabalha com dinheiro, sucesso financeiro e a cor tá vermelha. Então, coisas que às vezes a pessoa não consegue ter essa análise, não é da mesma forma que alguém que estudou para isso, né? A criação de marca, por exemplo, é um especialista que vai criar uma marca. tem muita coisa por trás do desenvolvimento de uma marca. Não é só escolher uma fonte, uma cor e um ícone, né? Então, só para a gente fechar esse raciocínio, então, antes de você criar essa marca, e de você se posicionar, a sua pergunta é, Uhum. cara, antes de posicionar, o que que eu tenho que fazer, né? É. Antes de posicionar, você precisa ter clareza, né? Aonde você quer chegar, o que que a tua marca o que que a tua marca entrega, o que que a sua marca vai entregar de solução. Se você já tem que ter essa ideia antes mesmo de desenvolver a tua marca, o teu logotipo, a tua identidade visual, porque se você entender que a tua marca vai entregar uma solução X, tem uma proposta de valor X, vai entregar para um público X, sabe, cara, você já tem você já sabe para onde você vai chegar, para onde você quer ir, você sabe como você vai fazer, então isso fica mais fácil para você construir a tua marca, para que esteja tudo conectado. A marca, juntamente com a tua jornada ali, com o teu posicionamento,
com a sua crença, naquilo que você acredita. Então, está tudo conectado. Então, antes de você sair criando uma marca, você precisa saber quem é teu público, que produto que você vai entregar, para quem, Uhum. daqui 10 anos, onde você vai querer estar com a tua marca. Enfim, tem uma série de fatores que não é simplesmente amanhã vou abrir uma empresa, vou pagar o meu sobrinho para fazer um logotipo e vou sair Exatamente. trabalhando. E até quando você chega nessa pessoa, ok, agora sim, você vai ter clareza de explicar todo esse processo e a pessoa, ok, vai conseguir fazer algo personalizado com base no serviço que você está prestando, no público que você vai atender. Né? Pode ser que a pessoa já comece, às vezes, né, a gente começa a oferecer um serviço, depois começa a profissionalizar, então você já tem uma noção do público, ou não, eu vou começar agora, né? Aqui no Brasil, hoje, a gente até entende que é uma questão cultural e até de sobrevivência, e a gente não está criticando isso, que assim, o cara ele vai dormir CLT e acorda empreendedor. Aí ele Uhum. passa por esse processo de desenvolver uma marca lá, um logotipo, que ele nem chama de logotipo, ele chama de logomarca, É, coisa toda. E aí ele faz um cartão de visita, imprime lá 1.000 cartões e vai trabalhar, e vai sobreviver. A gente entende isso. lógico. O meu único adendo aqui nesse processo é o seguinte: não fique tanto tempo nisso, porque se você ficar um ano nessa pegada, só envolvido na execução, não olhar para a tua marca, você passou 365 dias sem se posicionar, sem ter clareza do que a tua marca pode entregar a mais. Porque hoje você está vivendo nesse processo, você está só executando, você não está enxergando o diferencial da tua marca. Você só está no copia e cola, Hum. vendo que o teu concorrente está fazendo isso, você também vai fazer, e só que vocês perdem a oportunidade de fazer uma proposta de valor, trazer algo de diferente para o mercado, e se o mercado enxerga esse diferencial e você consegue manter a consistência disso, entregando de fato isso, você é um ano que você está se posicionando na frente do teu concorrente, né? Então, é por E isso por que isso a eu falo, importância de você buscar os especialistas, buscar um profissional exatamente, certo para te ajudar nesse processo, né? já Porque começar nesse processo, é, primeiro, do tamanho do empresa. Porque se você conversar, porque eu acho que a desculpa hoje maior desses pequenos e médios empreendedores é não tenho dinheiro para investir, sou pequeno. Cara, mas uhum. a Chipins começou pequeno, vendendo óculos na praia e hoje é o gigante que é. Uhum. A Não, e Amazon é o que você começou. falou, uma coisa é eu começar a vender. Claro, eu tenho isso aqui para vender, eu vou começar a vender isso aqui. Mas eu tenho que buscar estudar, a gente tem tanta informação, a gente, né, começa a consumir conteúdos, a ver que seja conteúdo gratuito, para depois se identificar, olha, com quem que eu gosto, o que que eu quero seguir. Isso já vai te dar uma base e você buscar assim, opa, ok, tá andando, comecei a vender agora, vamos estruturar isso aqui, vamos Dá. procurar um profissional que vai me ajudar nesse caminho, né? Porque senão também, às vezes você trava, chega uma hora que você trava, porque você Porque, não consegue crescer, você não consegue passar profissionalismo. exatamente, você. Duas coisas que eu ia falar. Eu falei de um ano, mas tem gente que fica nesse processo 10 Fica. anos. E Uhum. agora, uma transportadora, fica no interior de São Paulo aqui, ela tem 70 anos de mercado. Foi ter um site agora, no ano passado. Um site. E é uma transportadora gigante, uma transportadora que está no segmento de molhados, né? Ou seja, transporta combustível, tudo que é carga Uhum. molhada. E aí, por que que se despertou e foi querer ter um site, reformular a marca, aquela coisa toda? Porque viu a concorrência ao redor crescer e Nossa, já é. crescer de forma estruturada. E essa gente não cresce, não nasce pequena, já nasce, já tem que nascer com uma grande frota, com uma estrutura gigantesca para entregar, para poder atender os seus clientes com, Não, e né, hoje em dia não, com... não tem como, assim, você não ter um site, você não ter um perfil na rede social, é o seu cartão de visitas, né? Você falou, o empreendedor começa. Muitas vezes a pessoa nem faz o cartão de visita, mas faz sim o seu Instagram, faz o seu perfil no LinkedIn, né? É o seu E RG aí digital, sim você começa a né? fazer contatos. Vamos dizer que é o seu RG digital, porque É. se você tem 100 anos de mercado, mas se você não for encontrado nas plataformas digitais, no Google,
seja lá onde for, cara, nas redes sociais, infelizmente você não existe, porque a pessoa está te procurando lá, não está te Uhum. procurando, não está batendo E mais na até tua. quando você troca, né? Você vai trocar um contato. Ah, você tem o contato do fulano? Ah, quem é? Vou te indicar. Vou te indicar uma terapeuta, vou te indicar um engenheiro, o que que seja. Você pega o perfil aqui do Instagram e manda pra pessoa. Dá uma olhada. Porque a gente tem que se conectar também, tem que gostar. Não Tem que adianta gostar. só, ah, esse aqui é o fulano, toma aí o cartão de visita dele. Mas qual a cara dele? Qual a voz? Como é que ele fala? O que que ele acredita? Quais são os valores dele? Eu tenho que, no mínimo, simpatizar com aquela pessoa. E É, aí, e aí, em cima aconteceu. da. Fala, pode Perdão. falar. Não, em cima da tua fala, desse hábito que nós temos hoje, às vezes a gente passa o WhatsApp, mas muitas vezes a gente passa o perfil das redes, porque lá tem mais É, informações. Por isso que é importante você ter assertividade ali. Você simplesmente fazer da forma certa ali, não colocar, não é um copia e cola, e colocar coisas, porque alguém vai ver e a gente sente, a gente sabe o que que é qualidade, a gente sabe o que é não, e verdade, a gente sabe. aquela a primeira olhada geral, né? A primeira impressão que fica é em tudo. É na sua roupa, na sua marca, onde você passa, quando você chega, seu pitch de vendas, a impressão que você vai passar é sempre aquela que. E as pessoas chegarem no seu perfil, chegarem no seu site e ver, opa, legal, isso aqui tá bacana, isso aqui tá condizente, né? E aí sim optam por você, por se conectar, por entrar em contato e tudo mais, né? E uma outra coisa que eu vejo é muita dificuldade, o Brito, é nas pessoas, a gente voltando até na essência, é nas pessoas conseguirem botar isso, transmitir essa mensagem no material. Eu tô falando muito assim de perfil, a marca como um perfil empreendedor, né? Do pequeno empreendedor, ou eu sou uma marca ali no meu perfil, você no seu. É um perfil que a gente tem bastante, assim, né? As pessoas vêm, principalmente aqui na Flórida, todo mundo vem para empreender, né? É um cenário de uma comunidade bem empreendedora, que todo mundo vende algum serviço, vende que seja um pão de queijo, vende uma consultoria, né? E como é que a gente faz assim o que que é o ideal eu fazer para eu ser eu mesma, para eu mostrar de uma forma mais natural? Eu acho que é autenticidade, né? Eu acho que o caminho é a autenticidade, né? Porque a gente está falando de essência, a essência e a autenticidade, acho que é algo ali muito próximo, né? De quem realmente quer mostrar o seu diferencial e quer ser único, tem que ter autenticidade. E aí eu acho que a gente falou um pouquinho lá no começo do medo. E aí eu acho que a gente vai entrar um Vamos pouco voltar nisso, no medo. mas o medo, ele é um fator que rouba a nossa autenticidade. A gente até faz É o as coisas, medo do julgamento sempre. Você é, tá sempre com medo do que o outro vai pensar. a gente faz com o freio de mão puxado, porque se você der uma extravasada, colocar a tua essência para fora e ter essa autenticidade, a gente já cria um triplex aqui, porque o marido vai julgar, a esposa vai julgar, o amigo, a mãe, enfim, os amigos vão zoar. E esse é um negócio Uhum. pequeno, mas é um negócio que tem paralisado tanta gente. Gente mesmo já passou por isso, né? Que a gente chegou uma hora que a gente teve que encarar e fazer com medo mesmo. É. Mas eu penso que, em termos de posicionamento, ser autêntico é o que vai te fazer despontar da concorrência, porque a autenticidade é sua, é único, né? Ninguém Sabe o que eu lembrei copia. de uma coisa? Isso é fato, assim, hoje em dia a gente se preocupa não tanto com números, né, grandes de seguidores, mas sim em formar, opa, a nossa comunidade ali. Você constrói aquele seu muro. Quem tá aqui dentro comigo, é que realmente gostou, gosta do jeito que eu falo, do que eu tenho para passar, do que eu vivo, né? Porque tem pessoas que a gente vê e às vezes até são muito boas na função delas, mas não conecta, não é o jeito, talvez, que a pessoa fale, até você, nossa, sei lá, arrogante, né? Uma coisa, ixi, não bate com o meu jeito. E ok, tá tudo bem, você não precisa seguir. Pra que você vai sofrer gastando os segundos do seu dia, né? Porque é um segundo pra cada pessoa ali. Então, rolando tela. Mas eu não preciso sofrer seguindo uma pessoa que eu não gosto. Né? Então eu sempre falo pra eu não ter essa preocupação, né? De ter milhares de seguidores, é você ter realmente os que estão com você e focar que a gente fala muito
da persona, a gente pode até falar um pouco disso, né? Focar em quem vai pagar os boletos. Cara, quem é que eu tenho que me preocupar? Porque muitas vezes a gente acha também, isso aqui é bobeira. E eu, quando comecei, né? Os meus amigos todos no começo eram profissionais de marketing. São amigos da faculdade, são amigos do mercado corporativo aí no Brasil. Então, eu falei, tudo que eu falar aqui vai ser bobeira. Mas quando eu comecei a entender que eu preciso falar para esse empreendedor que está começando aqui nos Estados Unidos e tudo que eu sei é muito para eles, ok. As outras falaram, nossa, Pri, que legal que você está falando, que legal que você está se expondo, que legal. E foi bacana, assim, e fica nativa. Hoje em dia, essas pessoas que são profissionais até me procuram. Olha, preciso de alguém para treinar a minha equipe aqui no Brasil, preciso de alguém para dar uma palestra, preciso criar uma marca. Então, assim, não foi um movimento ruim, né? Mas era um medo também, né? Todo mundo começa, todo mundo tem esse medo de alguém julgar. E aí, só pra gente voltar no ponto, a gente volta aí nesse medo, mas eu outro dia fez um colega comentou, falou assim, nossa, Pri, você é muito doida. Eu falei, por que eu sou muito doida? Ele, no mesmo dia que você postou, que você foi, eu fui numa visita, um avião particular, um avião que o Neymar tinha acabado de viajar e tal, né? Então, imagina, aquele jato de luxo, ok, de salto alto, bacana, fiz um monte de stories. E aí, no mesmo dia, final do dia, fui eu no supermercado e eu fui de chinela havaiana. E aí eu comentei assim, e eu filmei o meu pé andando, que eu falei assim, olha, aqui vão me julgar, porque você pode andar de Crocs, você pode ir no mercado de pijama, porque americano não tá nem aí pra aparência, gente, o americano vai, ele não tem medo do julgamento, ele vai. E mas a Havaiana não. É flip-flop. Flip-flop é o chinelo, né? Flip-flop é pra ir pra praia. Ninguém vai a mercado. É sempre fechado, é sempre um Crocs, ou Crocs com meia, ou vai de tênis, né? As crianças brincam na rua de tênis, estão tudo de tênis. Falei, vão me julgar, porque eu estou de chinelo. Mas aí a pessoa falou, Pri, você é muito louca. Você postou que estava num avião, e daqui a pouco você posta andando de chinelo no mercado. Falei, cara, porque eu não tô nem aí, essa sou eu. Eu não vivo de aparência, eu não ando naquele avião todo dia, todo santo dia eu não pego aquele avião. Se eu andasse, ok. Posto ali a minha realidade, mas eu não posto para aparecer. Eu não, né? Porque tem gente que é a marca em primeiro lugar. Pega a bolsa e bota a bolsa na frente porque tem que mostrar o logo que tá na bolsa. Coisas assim que não são ela, né? Você precisa de outros elementos para reforçar talvez algo que você nem seja, né? Então vem muito disso. A gente precisa pegar esse gancho da ostentação, que às vezes você quer ostentar para achar que vai tocar o teu cliente, que o teu cliente vai comprar de você porque você está no avião, você está no avião, cara, isso é a tua realidade, né? Isso é a tua realidade, isso até quando você vai se sustentar isso, né? Então, quando a gente Uhum, fala de autenticidade, que é o que você estava sendo, autêntica, e você, isso é muito libertador, porque você não está preocupado com as críticas, você simplesmente está mostrando a tua realidade. uhum. As, você teve a oportunidade de estar no avião e depois você mostrou que é o teu dia a dia. Você não falou ali que o avião era seu, que a tua vida era aquela. Exato. Então, E tem assim, gente que faz, né? Tem gente que aluga um carro diferente só para fazer as fotos, para postar no Instagram. Eu falei, gente, mas qual é a necessidade? Né? Se a gente, foi o que importa é o que a gente tem de conteúdo, né? Qual é o conteúdo qual é a minha bagagem? Qual é a bagagem que eu tenho para vender, né? sabe que eu tenho sentido, né? Pelo menos é o que eu conecto, né? E a internet, ela não é, ela dá essa oportunidade para todo mundo. Ela dá a oportunidade do simples, desde que seja profundo, né? E assim, você não precisa estar numa limusine, num carro de luxo para passar um conteúdo impactante. Cara, você pode passar um conteúdo impactante no seu cenário, um mato do lado, se descalço. Cara, o importante é você tocar o teu público. É você Uhum. apagar o coração daquela pessoa e falar, cara, esse cara está me ajudando. Esse cara está me despertando, esse cara está ampliando a minha consciência através do conteúdo dele. E as pessoas, cara, não estão nem aí que você está sem camisa, você está com a camisa rasgada, você está com Hoje em isso. dia, assim, se fosse há muitos anos atrás, quando assim a TV era para poucos, né? O cara que está na TV tem a equipe por trás que vai escolher o que ele vai usar de roupa, era uma coisa. Hoje em dia é para todo mundo.
Você pode. É com cabelo, é sem cabelo. Não é, Brito? É pra todo É, mundo. tem cabelo, Qualquer jeito. exatamente, Com com cabelo, sem barba, cabelo. tem tudo. Não tem isso. A gente está falando de algo aqui só para a gente deixar ajustado as pontas. Se o teu público é um público que tem essa linguagem mais solta, que não está nem aí que você vai de camiseta, que você vai assim, assado, ok, cara, faça isso. Agora, se você quer se posicionar e colocar uma roupa mais elegante, porque o teu público é um público que pede isso, e que ok você fazer isso Que também, é o faça. ambiente que a gente falou. Se você vai pra academia, pro casamento, qual o objetivo? Qual é o objetivo do ambiente que eu estou, da mensagem que eu quero passar? Porque, Pri, quando a gente tem clareza para quem a gente está vendendo, para quem a gente está comunicando, a gente não se importa em colocar um terno, uma gravata. Por quê? A gente sabe que a gente está fazendo parte de um processo que está beneficiando as duas pontas. A Uhum. mim, eu estou sendo esse interlocutor que estou passando a mensagem, ao cara que está lá do outro lado, que está recebendo essa mensagem, está fazendo bem para ele. Então, não tem problema nenhum, mesmo que não seja o meu dia a dia terno e gravata aqui, mas se o meu público, para ele é importante colocar um terno e gravata, e para você não vai ferir os seus valores, não vai pesar isso para você, faça. Qual é o problema? Né? Fique Exato. elegante também, né? É legal também. Isso é muito bacana você entender o que você tá, onde você está, o que que você está fazendo, por que que você está fazendo. Então, é clareza. Isso falta muito. Aí a gente entra nesse processo de escravização, que você tem que ser o top, o bam bam bam, porque para você ser aceito. Não, cara, você não Uhum. precisa ser o top bam 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 para você ser aceito. Porque senão você vai entrar num caminho sem volta e não vai construir nada, E né? já Né? aconteceu com você, por exemplo, alguém te falar assim, você tá falando, a gente entra em um diferencial, né? Se a pessoa falar, mas eu não tenho diferencial. Quando você tá fazendo um estudo de posicionamento, Todo pode mundo ser que a tem um pessoa às vezes diferencial. não enxergue, né? Ah, mas eu não tenho É, diferencial. na verdade, nos processos de mentoria aqui, a gente esbarra nesse ponto, Pri. Mas qual é o meu diferencial? Eu não tenho diferencial. Bom, se você olhar para você como pessoa única, que é um ser humano único e ninguém consegue ser igual a Ninguém você, não tem o clone. pronto, isso já é um diferencial seu. Agora, como você vai entregar o teu produto? O seu sorriso já é um diferencial seu. Se de repente você entrega um produto com um sorriso no rosto, cara. A gente está falando da Disney, né? Que tudo ali é um negócio sincronizado, todo mundo sorri ali, todo mundo ajuda, todo mundo no estacionamento, todo mundo, sabe? É um negócio. Então, assim, são coisas que, se você for olhar, ter um exemplo, né? Eu estou estudando muito esse processo, né? Inclusive, estou assistindo filmes que falam da Disney, mas me veio isso agora, né? São pequenos detalhes que fazem a diferença. O teu diferencial, você não precisa ser um loirão lindo dos olhos azuis, porque não é isso que a pessoa quer É, não comprar. é. Só quer comprar uma experiência, o processo, a jornada de compra dela tem que ser uma jornada, uma experiência muito positiva, que ela tenha paz no processo, que ela receba algo que realmente, o produto que ela está comprando e um pouquinho a mais, se você mandar um pouquinho a mais para ela, esse é o seu diferencial. E o que que é esse pouquinho a mais? Cara, pode ser algo físico, pode ser uma essência ali na embalagem, pode ser uma embalagem bem construída, pode ser uma cartinha à mão para falar, cara, obrigado por você ter comprado aqui, volte ser. São pequenas coisas que a gente fica nessa paranoia de que tem que ser um negócio sofisticado, rebuscado. Cara, não tem. Tem que ser É um quando você dá o negócio. seu toque, né? O seu jeito, você E aí, leva, né? É muito o pessoal, né? Assim, a sua marca tem que trazer muito do seu. Ah, eu sou muito cuidadoso. O que você falou, se você é muito cuidadoso, você vai passar isso de alguma forma. Ah, não, mas eu sou mais ágil, eu sou super rápido, eu sou o cliente entra em contato, eu já respondo, já faço, já resolvo a vida dele. Ok, então ele sabe que quando ele quer alguém que vai resolver rapidamente, é você que ele vai contar, é e, você e poder assim, trazer isso, né? existem diferenciais que são intangíveis, cara. Existem diferenciais, às vezes, cara. Vamos falar do sorrisão da Carmen, né? Você não Pelo sabe, amor eu vou até fazer um de parênteses, tá? Deus, Uma vez uma pessoa estava fazendo os vídeos, ela falou assim: Ah, mas eu não consigo fazer todos os vídeos sorrindo. Eu não sou igual a Carmen. A Carmen tá sempre sorrindo. Eu não sou assim.
Ok, não é, nem precisa imitar, porque a Carmen é a Carmen, né? Mas assim, as pessoas Ela reparam porque realmente não é todo mundo que consegue estar com aquele mega sorriso todo santo dia. Aquilo é a É um essência dela. diferencial dela, ela comunica com essa alegria, né? Olha só que louco, ela não tem noção, ela não mensura o quanto o sorriso dela faz bem para as pessoas. Então, tem diferenciais intangíveis, tem diferenciais que você está sendo, Uhum, está entregando, que você não percebe, mas o seu consumidor percebe. Que às exato. vezes ela me dá um sorriso para uma pessoa, já a pessoa já, o dia dela já foi, já mudou, porque Já. foi E como é que eu acolhido, posso mas ela nem fazer para que sabe que essas aquele pessoas sorriso consigam ter teve mais esse. positividade, né? Talvez o que que eu posso levar também? O que que ela faz nos bastidores dela, ou na vida dela, que traz essa leveza para ela e que ela pode também ensinar, e ela faz isso muito bem, né? De você ter esse equilíbrio na sua vida. A gente vai ter que botar os links de todo mundo aqui depois, que a gente tá falando um monte de gente. Mas você falou disso até hoje, alguém comentou comigo. Nossa, você. O que ela falou? A pessoa falou assim: nossa, você apresenta as pessoas certas. Mas claro que a gente fala do autoconhecimento. Então já fiz testes, já fiz aquele teste de forças, de talentos, o que que eu tenho de melhor, quais são os meus talentos. E um deles é justamente isso, né? Essa coisa da positividade, da conexão. Eu conecto muito bem pessoas. Então, se eu penso em você, daqui a pouco, opa, tem alguém que está precisando de você. Aí eu já, ó, vai lá e fala com ele, fala com esse, fala com aquele. Então, eu faço isso naturalmente. Então, isso é uma coisa que às vezes, com o tempo, você vai tendo percepção e você vai também reforçando. Porque é um a mais. Você que acabou de chegar no mercado, você que quer, enfim, tá no mercado novo, quer alguém que vai te ajudar a se conectar com as pessoas certas, isso é uma força que eu tenho. Né? Então, isso Uhum. é legal também, que a gente fala muito de autoconhecimento, né? A gente trazer um pouco o quanto mais a gente vai se conhecendo, a gente mostrar isso, porque isso é um argumento sim de vendas, é um diferencial seu, né? Que você consegue colocar no mercado. E aos poucos, você vai se posicionando dessa maneira. Quando chega Uhum. um novo brasileiro aí, em Miami, a pessoa vai falar, cara, procura essa menina aqui, ó. Essa menina é uma menina que tem conexões, pode te ajudar a colocar com pessoas. Então, a gente acha que as pessoas não percebem a gente, mas todo dia alguém está nos percebendo, está nos vendo, está vendo a forma que a gente está falando, está vendo quem a gente é. E isso está sendo construído na cabeça das pessoas, porque as pessoas têm Sim, sim. percepções, a gente não controla as percepções das pessoas, mas as pessoas te enxergam. Eu tenho uma percepção muito positiva de você exatamente nesse ponto das conexões, que você é uma Uhum. pessoa totalmente conectada aí, né? Então, ó, quem te vê também provavelmente tem essa mesma percepção. Então, a gente, o pequeno empreendedor, a marca dele, né, também todo dia as pessoas estão tendo contato, estão tendo uma percepção positiva ou negativa, né, dessa marca. E é legal você pode usar o feedback até de cliente e começar a casar esses pontos, né? O que que essa pessoa elogiou? Então vai lá e salva ali, pega lá o seu bloquinho de notas ali do seu posicionamento, né? Então, o que que essa pessoa elogiou? Opa, porque às vezes a gente faz tão no automático que você não se dá conta, né? O que a gente Tem dois realmente pontos. gosta, o que a gente tem paixão de fazer é muito automático. Eu faço isso né? De boa. Mas se você percebeu que outra pessoa elogiou, opa, legal. Eu acho que para quem está começando, já fiz um exercício, desculpa, Brito, um exercício até de perguntar a amigos, assim, três palavras que você, que, né, pensando em mim, quando você pensa em mim, me diga três palavras. E é um exercício bacana. Pede para seus amigos, pede para cliente, para colega, enfim, né, pessoas que já estiveram com você. As pessoas vão te dar umas palavras, quando você vê, elas se repetem. A maioria vai falar as mesmas palavras. Então, talvez seja até um exercício para quem está aí começando, ou que, assim, ok, mas eu quero realmente, né, melhorar a minha atuação, minha presença da minha marca. Também pode ser um exercício, né? Pedir Isso que eu ia falar. um O reforço. saber digital também não é um bicho de sete cabeças, não. Existe, você tem esse diferencial do ser mesmo, que você tem que se conhecer para entender qual que é a tua essência, o que você entrega de único e tal. Isso é muito legal se a sua marca tiver, se você tiver o autoconhecimento.
né? Saber quem é você, isso é muito bacana, porque isso vai te levar a outros patamares como pessoa, né? Mas agora, como marca, eu acho que uma forma de entender os diferenciais é justamente isso que você está falando. Quais são os depoimentos? Quais são os feedbacks que os clientes estão dando? Porque se tiver muito feedback parecido, isso pode ser um diferencial, é a forma que o mercado está te vendo. E se você fizer E às esse, vezes esse você não estava atento a isso, né? Nossa, realmente eu sou muito bom nisso aqui. olha só, olha como as pessoas estão nos vendo, ó. As pessoas estão vendo a gente assim, assado. E ainda mais se você fizer essa pesquisa de forma única, né, separada, não deixar as pessoas responderem Uhum. em conjunto, cara, você vai ter um feedback muito real, muito sincero. Provavelmente as pessoas vão falar com sinceridade, vão falar, se tiver Exato. essa questão for negativa, vão falar e olha, agradeça, porque é muito bom a gente, às vezes, ter uma percepção que não seja da forma que vai uma opinião negativa ali da nossa marca, porque isso é algo que vai fazer com que a gente melhore, né? E isso não é também o fim do mundo você levar uma pontuação negativa. Pô, a gente erra e a gente só consegue melhorar, acertar errando, não tem como. É o processo do erro mesmo que faz com que a gente evolua, né? Então, não tenha E medo de existe errar. como ter sucesso sendo autêntico, né? Eu não preciso deixar de ser autêntico porque eu acho que eu tenho que me encaixar num formato, me encaixar num pacote, né? Se você tentar se encaixar num formato, você já está perdendo a sua autenticidade, porque às vezes você não vai caber ali, né? Então, tem uma marca aqui no Brasil que eu acho que é muito legal, ela é polêmica, que chama o pão que o viado amassou, porque ela é uma marca voltada Tem para o umas público. marcas no Brasil, eu passo mal de rir. E só que é uma marca que já se posicionou já desde cedo, ela é uma marca de esquerda, atende só esse público, e aí, meu, tá tudo bem, porque ela já achou o público dela, já achou o caminho dela, e ela não encaixa em outro lugar a não ser aí, nesse ponto. Então, ela é Vamos falar autêntica de desse tudo. ponto. Você falou do achei o meu público, né? E eu só atendo esse público. Isso é um nicho, né? Que a gente Sim, chama aqui no marketing, né? Para quem está aqui assistindo a gente, falar dessa importância. Qual é a importância de ter um nicho, né? Porque muitas vezes a gente vai repetir, ah, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. E fica um pouco vago. Ah, mas como assim? Né? Por que né? que eu vendo mais vendendo para pouca gente? Eu acho que, assim, vamos falar que você não vai vender para todo mundo mesmo. Não tem como, não Muito- é todo né? mundo que vai simpatizar com você e se identificar com você. É a marca mais forte que hoje faz propaganda o tempo todo é a Coca-Cola e ela não vende para todo mundo. Tem gente que não toma Coca-Cola, a Não, Apple não vende para todo mundo. não A toma Samsung. refrigerante, não toma açúcar, não, não Então vamos entra falar que em as todas grandes as marcas, casas. elas não vendem para todo mundo e elas estão no mercado amplo. Geralmente as grandes marcas estão no mercado amplo para a gente poder falar do mercado nichado. Então, o É. mercado amplo, ele é um mercado que as grandes marcas se competem ali. Então, para a gente que é um pequeno empreendedor, para ir para o mercado amplo e querer vender para todo mundo, primeiro que você não vai agradar todo mundo, não é todo mundo que vai conectar com a tua marca. E depois você vai precisar fazer um esforço, um investimento energético e financeiro muito grande para poder competir com as grandes marcas que estão no mercado amplo. Então, quando você nicha a tua marca, o teu produto, você vai sim falar com menos pessoas, sim, mas você também vai ser mais visto do que se você tivesse brigando com os grandes tubarões, né? Você é pequeno, então você tem que entender onde você está, para quem você está vendendo, por que que você está numa fase do teu negócio que hoje cabe mais você nichar e falar com um determinado público pequeno, mas é um público que vai te dar um resultado muito grande e um investimento que você vai ter que fazer para alcançar esse público, ele é infinitamente menor do que o investimento que você vai ter para alcançar quase ninguém no mercado amplo.
né? Não, e aí a gente volta nos fãs da marca, né? Porque a pessoa tem Exatamente. que ter a identificação e, assim, hoje, quando eu trago muito, assim, para a rede social, né? Eu tô na rede social. Imagina que a gente já segue aí, né? Mais de 1.000 pessoas, enfim, a gente segue tanta gente. Para eu escolher seguir alguém, eu tenho que querer muito aquilo, né? Eu não vou seguir qualquer marca de qualquer coisa. Tem que estar muito alinhado com o meu objetivo. E aí, Valores, valores também. assim, com o momento, eu tô, sei lá, a gente tá falando de autoconhecimento. E aí eu tenho uma psicóloga. Se a psicóloga fala de tudo e para todos, eu acho legal. Mas vamos dizer que a psicóloga fale só sobre adolescentes. Opa, tem um adolescente aqui. Fale só sobre TDAH. Nossa, eu quero entender muito sobre TDAH. Então, assim, é um assunto que me interessa e que eu vou dar mais atenção e vou valorizar aquela pessoa porque aquele assunto me interessa muito. Então, você pega pessoas que realmente precisam de você, né? Pessoas que realmente vão dar atenção e se conectar a partir daí com o que você está falando, do que você quando você é um generalista. Aí eu atendo todo mundo, eu faço esse monte de coisas e fica uma coisa solta. Assim, ninguém Vamos. realmente tá ali preso, não, preso, né? Ninguém tá ali, sabe, tipo, fiel à sua marca. Então, essa psicóloga que fala do adolescente, por exemplo, ela vai ser muito mais vista do que se ela fosse generalista. E a gente vai Sim. ter uma audiência muito mais qualificada, porque quando você tem um filho adolescente e ali ela está colocando conteúdo para adolescente, é um conteúdo já assertivo. Você não precisa ficar rodando o feed dela, para achar o conteúdo ali que te interessa. Então, Uhum. é muito importante você pensar nisso, no nicho, porque você facilita a sua vida e facilita a vida do seu cliente. E aí a audiência ela vai ser uma audiência mais qualificada, né? Top. Porque você vai ser escolhido de forma muito consciente. Você não vai ser mais um que vai entrar na timeline do seu cliente, do seu público, né? Porque exatamente essa dinâmica que você falou, você exemplificou muito bem. A forma com que a gente escolhe o conteúdo nas redes sociais. Eu sempre trago um pouco né, que é o que a gente mais está aí atuando, né? Sempre a rede social. Então, como é que de forma prática a gente consegue trazer isso e entender? Mas é importante, né? Você trouxe esse exemplo aí da marca, mas é um público, ok, tá ali no de esquerda. Beleza, mas eles amam, eles consomem. E eles vão trabalhar de todas as formas para manter aquele público ali satisfeito. Sem estar se importando com que, ok, com aquele ABC ali, não estão comprando deles. Mas eu tenho aqui, Exatamente. todos desse nicho aqui estão comprando de mim. A gente vê, né, Pri, muito disso, né? Ah, beleza, meu público é X, mas se o Y quiser, eu vendo também. Então, isso é um posicionamento, mas meio que em cima do muro, assim, né? Que você não sabe, você quer atender o X, que é o cara que você tem certeza, mas ainda se o Z chegar lá e espiar e comprar o teu produto, você também vende, você também quer relacionar com ele. Na verdade, o seu esforço todo tem que ser para esse cara aqui, esse cara que está te qualificando como marca, esse cara que está te dando uma audiência, está comprando o teu produto, está, sabe, engajando com você. Esquece esse outro cara aqui. O cara que é a minoria, né? Então, quando a gente fala de público, é um negócio muito sério, porque se você encontrar o teu público, você E encontrou, isso ajuda também naquela questão que a gente volta do medo, do julgamento. Porque eu tô focando em falar com quem realmente importa. E sim. aí eu, ok, gente, alguém vai falar, vai, porque não tem como agradar todo mundo. Não tem. Meu, e Não é assim, para todo mundo, não é para todos. Então, assim, tem essa leveza de que, ok, você não tá aí para agradar, você tá aí para trazer o seu conhecimento, o seu produto, o seu serviço para quem realmente precisa dele. e outra, não é sobre você, é sobre o teu cliente, cara. Acho que a mensagem que você está passando não é para agradar, é para conectar com o teu cliente, é para transformar a vida do teu cliente. Então, quanto mais clareza, entendimento que você tem do poder, da força da tua marca, do que a tua marca entrega para o mercado,
É meio que você se torna responsável, independente das críticas, se o vídeo vai sair assim ou assado, mas você tem essa responsabilidade de mandar essa mensagem, de falar dos benefícios que a tua marca entrega, porque a ponta do lado de lá, a outra ponta, está precisando ouvir você, está precisando da tua solução. Então, se você começar a olhar assim a tua marca, que a tua marca tem esse poder, né, essa importância no mercado, meu, você não vai ligar pro cara que estudou faculdade com você. Porque se ele não está fazendo vídeo até hoje, e você está pensando em fazer, esse cara tá pior que você, porque ele nem está pensando em Ainda fazer. tem isso, tipo assim, eu vou ter medo do julgamento de alguém que não faz o que eu faço. Não, faz, que aprendeu a Você mesma já coisa. tá pontos à frente. Então vamos vencer isso. Eu acho que isso realmente paralisa. Mas se a gente olhar e realmente a gente tiver visão, a clareza que a nossa marca é uma puta de uma marca que traz uma solução, independente se for produto ou serviço, mas que você acreditar de fato que a tua marca leva uma solução transformadora, você tem que correr e anunciar isso, porque isso faz parte do teu posicionamento. A consistência da comunicação, ela é muito importante. Então, se você ficar com medo de falar aquilo que a tua marca faz, aquilo que a tua marca você não vai se posicionar. Cada vez mais vai ficar distante do teu posicionamento, porque Boa, é, maravilhoso, a gente tem que maravilhoso. pensar nisso aí. Brito, vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso. A gente está aqui no Marketing Shake, né? Então vamos fazer aqui o nosso milkshake. Se a gente fosse Ó, fazer aqui um milkshake aqui, a gente tem três pessoas para escolher para botar dentro aí, três pessoas inspiradoras. Quem é que você gostaria de chamar assim para sentar na mesa com você? tem um cara, Pri, que eu não sei se você conhece ele, mas eu sou fã dele, que é um cara, eu chamo, é o Walter Longo, cara. O Walter Longo Uhum, top, top. ah, eu passaria um Não, ano e com é esse. um conhecimento assim, de um conhecimento milenar. Sou fã desse tipo de gente, cara, que tem uma profundidade muito profunda, e eu sou fã, assim, esse cara, ele abre a boca, eu fico assim, puta merda, o que esse cara tá falando e tal. Então, esse cara eu chamaria para aprender Gostei, muito com ele, porque ele é maravilhoso, cara. Então, é gostei. isso. Já vale, já vale. Né? Tem que ficar aí umas boas horas com ele, sequestrar, ficar por uns dias. Muito bom, gostei. Vamos lá. Um, no telão da Times Square. Vamos supor que você tem aí seus Que é 15 minutos de fama na Times Square. Que mensagem que você gostaria de estampar lá para todo mundo ver? eu botaria o saco na cabeça. Gente, o saco na cabeça, muito bom! Saco na cabeça para chamar, por dois motivos, para chamar atenção para mim, para eu me promover, para saberem quem eu Pito, mas também para passar uma mensagem e falar, galera, parem de se esconder, aproveita as oportunidades que a vida está te dando e fale, né? E seja autêntico, né? Vença o medo. Eu acho que eu faria isso, cara. Falar, Ah, muito pô, bom. Trazendo. Gente, para quem não conhece, né, a gente vai ter que me mandar uma foto, vou botar essa foto aqui. Ele começa palestras, às vezes, ele chega com aquele saco de papel, assim, na cabeça, olha, pessoa escondida, sem autenticidade, sem posicionamento, tá ali. Gostei, gostei. Bem eu lembrado, faria. saco na cabeça é maravilhoso. E aí, dando continuidade, né? Eu acho que o telão é muito pequeno. E se você conseguisse fazer aí um Reels sem se preocupar com o algoritmo, vamos fazer o que você quiser, sem trend, sem modinha. O que que a gente leva aí para essa campanha? Sem se preocupar. Ai, cara, me pegou agora, hein? Eu, o É, saco na cabeça vai bem, né? Ele vai bem. eu faria o saco na cabeça, Mas ele é ele um encaixa. gancho visual também, né? Porque a gente fala de gancho, né? De começar com gancho. E o gancho visual também conta muito, né? É, ele funciona bem. Mas fala assim, fazer um reel sem pensar em algoritmo, sem pensar em engajamento. Porque a gente fica naquela coisa de ter que falar, tem que falar em um minuto, tem que ser rápido, passar. Não, sabe, que mensagem que você gostaria de passar sem estar Eu, eu, preocupado? como eu defendo a autenticidade,
e assim, minha vida toda eu tive vontade de falar e eu sempre me questionei porque eu não tinha a percepção de quem era o Brito. E eu me questionava, eu falava assim, cara, mas eu quero falar, mas as pessoas não vão se interessar porque as pessoas não... Quem é o Brito para falar? Então, hoje eu poderia falar justamente isso, fale, né? Porque as Uhum. pessoas se conectam com a sua história e você é o espelho de muita gente. Porque quando você abre a boca para falar sobre a tua história e não se vitimizando, mas como você venceu os teus BOs, as tuas dificuldades, e isso independente do tempo que vai levar, se vai levar 1 minuto, 4, 5 minutos, mas isso é conexão do outro lado. Você não está preocupado com o algoritmo, mas conecta de forma muito orgânica quando Sim, você fala a sua quando história. a pessoa para contar a Cara, história. É meu, verdade, a verdade, a emoção é o que prende cara, quem tá do outro lado. eu sou muito ligado a isso. Por isso que eu falo que a internet ela é um mundo maravilhoso, porque ela não requer a coisa sofisticada, aquela coisa, mas, cara, ela quer essa naturalidade, ela Sim. pede isso, essa naturalidade, essa profundidade. Isso é do Walter Longo, né, que você fala que meus olhos brilham, eu fico emocionado quando eu falo desse cara. E aí, quando você não é um Walter Longo, mas quando você fala da tua história, fala assim, porra, cara, quando eu tinha 7 anos eu era assim, assado, hoje eu tô aqui assim, assim, tal, porque eu passei por isso, venci e tal. E aí eu acho que eu contaria a minha história, eu falaria dos meus processos, que hoje eu Falando me da sinto... sua história, vamos falar então de um shake na vida. Qual foi o shake aí que mudou aí o rumo da sua história? Dois shakes, né? Dois shakes de baunilha e de chocolate. Exatamente isso. Uma branquinha e outra moreninha, que eu dei para minhas filhas. Eu falo para você, cara, sensacional. Essas meninas. Foi em 2014, uma 2014, outra 2016. E eu vou falar, Pri, eu estava numa situação assim. Eu acho que tem um momento na vida, acho que você chega lá para os 35 anos, mais ou menos, que a vida dá uma chacoalhada em você. Tu fala assim, cara, você precisa dar um restart aí, você precisa rever um monte Sim, de coisa. Porque daqui para frente a exatamente. fase é outra, o negócio é mais Acabou a brincadeira. boa brincadeira. E aí eu acho que eu tive isso, eu passei por isso aí quando eu tinha Top, trinta e sim. cinco anos. Não, e E os aí eu filhos foi, muito mais, né? Não, não é aquela coisa do pai que ensina o filho, né? Eles vêm para ensinar a gente, né? E o que que a gente precisa aprender com aquela vivência deles, né? até hoje, né? Eu passei o final de semana com elas. Eu sou separado, eu tenho a guarda compartilhada e eu faço questão de estar com elas todos os dias, que eu levo elas na escola, busco. Eu sou mais Ah, que pai, legal. pai delas separados do que se eu tivesse casado, porque às vezes na relação é aquele negócio Na cachorro de rotina, fica tão corrido, né? E aí você começa a ter mais essa preocupação de estar e presente, né? aí, cara, você leva, você vai buscar na escola, você deixa aquela coisa gostosa de Ah, delícia. Os abraçar, meus beijinho daqui na a pouco estão por cabeça, aí. abençoar e falar, filha, papai do céu te abençoa. Então, essas coisas, assim, me acorda cedo, eu acordo cedo numa animação, cara, mesmo cansado, falo, pô, vou lá, tipo, é minha missão de vida, vou levar essas meninas para a escola, vou conduzir elas na jornada delas. Então, acho que isso aí foi um Muito bom, shake, o melhor shake da vida. um negócio. Pena que não Muito pode bom. ter mais, mas tá tudo bem também. Duas tá bom, são duas meninas, É, mas não, tá bom também. Aqui tem dois. uma relação agora que tem outro menino, então os três se juntam aí, Que pô, e legal. a gente tá Legal. amando. Top. E vamos lá no nosso milkshake aí. Quem é que a gente coloca aqui no liquidificador, né? Vou botar aqui, vou falar umas Caraca. frases e você vai no tira ou deixa, né? Tira ou põe, né? Seguir tendências para não ficar para trás. Algumas eu ponho. Eu também sou de algumas. Trabalhar em silêncio. Não, tiro. Imagina, agitação na gente. Preciso de mais seguidores para vender. Põe, às vezes sim. Mas assim, Às vezes. mais qualificado, né? Dentro do que Qualificado. a gente estava Não sendo conversando. qualquer um, né? Não, você vende serviço, o cara quer comprar sapato, não tem como, né? Tem branding sem propósito? Não.
Eu Não, acho que não entra. Marketing pessoal sem aparecer? também não. Difícil. Difícil, hein? O branding é só um visual bonito? Não, é uma Não. cultura. Tira E eu que fico isso. induzindo a resposta, gente, não posso. Não. Mas essa é porque é a sua área, né? Você tá ligada. Eu posso induzir a resposta do convidado, gente. Ah, vai. É, Vou falar acertando. difícil, falar difícil para parecer mais profissional. Tira, eu acho que é a naturalidade. Eu acho que tira. A naturalidade é o meu ponto. E quanto mais clareza, quanto mais você souber, você vai ter tranquilidade para falar. Você não precisa, né, que esses, sei lá, trazendo elemento para demonstrar que você sabe, aí você fala difícil para mostrar. Eu Legal, acredito na conexão, Pri. Se eu estou falando do meu jeito, você está brilhando os olhos para aquilo que eu estou falando, conectou. óbvio. E esperar estar 100% pronto para se expor? Imagina, você vai morrer. Mentira. Você vai Nadou, nadou, morrer, morreu na praia. vai morrer na praia. É. Muito bom. E aí, vamos lá, vamos lá. Última, hein? Fazer voz de apresentador em vídeo? Não, tira. Não Sonoridade. rola também, né? Muito bom, Aí Brito. é muito doido, assim, porque a gente já foi tentado, porque, pessoal, quando a gente se olha, quando a gente se escuta, naturalmente a gente não vai gostar do que a gente está vendo, que está ouvindo. E somos muito críticos. Isso é um Exato. problema. A gente tem que olhar para isso. Mas, pelo amor de Deus, deixa a tua voz aí, cara. Por mais que ela seja fina ou que seja grossa, alguém vai gostar. Você vai tocar alguém com a tua voz, com a tua naturalidade. Não me coloca IA, cara. IA serve para outras coisas, sei lá, mas deixa a tua voz, né? Agora, pessoal, não, e se eu não precisar mais gravar vídeo, botar IA? Falei, mas então pra quê? E Eu aquela acho gargalhada espontânea? E aquele, enfim, aquele insight que você teve? Não, acho que a gente gente, ia botar aqui, se você me permitir, a gente pode fazer outras vezes. com Para a gente certeza. falar da IA, porque assim, a É um, IA, um mundo à parte. A gente pode essa fazer um parte, capítulo sobre IA. gente, a IA não vai. Se você for um cara, um profissional, um cara que se empenha, um profissional, ponto. A IA não vai tirar o teu espaço, ela tem que ser a tua aliada. E outra, a IA vai te dar do tamanho da tua profundidade. Se você for profundo, a IA vai ser uma aliada tão profunda sua. Se você souber extrair da IA algo Nossa, magnífico, sim, e profundo, quando vai ser e aí, profissional mas sabe que esse é maravilhoso. o primeiro ponto, a gente falou aqui muito de posicionamento. Se eu não tenho isso tudo muito claro de quem eu sou, de meu estilo, meu diferencial, quem é o meu público, né? Aquele nicho ali que eu vou atender. Se eu não tenho tudo isso, a IA não vai adivinhar, porque eu tenho que Não, treinar ela, né? Então, quando eu é, treino ela, ela sim vai ficando redonda, vai trazendo conteúdos no seu estilo, mas senão fica genérico. Aí você vê pessoas, mas o conteúdo de é ruim. Eu falei, é ruim mesmo, porque você não. Você chegou lá e fala assim, ChatGPT, faz um post. Putz, aí o post, é qualquer post. Né? é, Então não funciona. não funciona. E assim, profissionais de marketing, profissionais de qualquer segmento, cara, siga se especializando, se pensando em entregar o melhor para o teu cliente, pensando em gerar uma experiência, sabe, humanizada. Foge desse lance da automatização 100%. Fuja disso. Vamos entregar, vamos olhar nos olhos, vamos, de alguma maneira, gerar uma experiência que seja única, que o cliente sinta que ele realmente está sendo único, está sendo Esse é o especial. capital mais, né? É o que a gente tem hoje. É a atenção e o fator humano, né? As conexões, as A pessoas, é o gente, olho no olho. exatamente, a gente só serve por uma coisa nesse mundo, cara. A gente quer ser reconhecido e a gente quer ser acolhido. O ser humano quer isso. Eu e você, no fundo, queremos isso. A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser acolhido. Independente se é Legal. homem ou mulher, o ser humano quer isso. Então, se a gente entender isso, estender o tapete vermelho para os nossos clientes, acolher, cuidar, né, e fazer com que esse cara se sinta especial,
especial, caramba, cara, você vai ter um fã da tua marca. Muito Esse bom. cara vai gostar, esse cara vai falar do teu negócio, esse cara vai comprar de você. Brito, Não já tem vamos ter que voltar. Vamos ter que fazer aí um outro episódio só pra gente falar fora. da IA com a essência. A gente vai pegar essa base toda aqui que a gente já fez, que a gente já jogou nesse shake. E como é que a gente vai transformar isso através da IA? Muito bom, ótima ideia. Olha, obrigada. Vamos deixar aqui, Brito, como é que as pessoas se conectam com você, depois dessa sacudida toda, né? Quem ficou inspirado, quem quer te conhecer mais. Pô, legal. Fala aí, pra gente poder Eu colocar tô, aqui. você pode me achar no meu Instagram, que é @valdemarbrito_. Estou no LinkedIn também. Mas o ponto de partida ali é muito interessante que a gente falou, que é o Instagram, e lá no Instagram você vai me achar pelo site, Você pelo já vai ter WhatsApp. os outros links. Muito bom. Meu Instagram é pessoal, lá eu falo um pouco de posicionamento, mas falo de corrida de rua também, de empreendedorismo, são assuntos que eu gosto de trazer. E a Isso é gente legal, meio né? Porque a gente tem que trazer quem a gente é, né? então ali Você eu trazer trago toda a sua essência ali, do que você é, é, os seus hobbies, o que você faz. E ele faz esse mix muito bom, né? De mostrar a corrida com empreendedorismo, com marketing, correlacionar tudo. tudo está correlacionado, tudo. A corrida fala muito a respeito de você, quem você é, né? Às vezes quando você vê uma pessoa malhada, de corpo sarado, aquilo fala muito sobre a pessoa, sobre Uhum. disciplina, determinação, foco. Disciplina, exato, E muito aí bom. é isso que a gente tem que ler nas pessoas, né? E aí eu gosto de trazer muito desse conteúdo através da corrida. A corrida ensina muito para o empreendedorismo, né? Traz muito ensinamento. Então ali eu tenho essas pílulas ali e, e eu aprendi a fazer lá vídeo, gente. Não era esse cara que falava, que fazia, mas como a gente falou aqui nesse episódio, a gente tem que fazer com medo mesmo. E você faz é uma evolução que vai ocorrendo e você precisa fazer uns 10, 15, 20 para você falar, cara, agora dane-se as críticas, já vou fazer sem medo e Não, tal. não Mas vai sair de primeira nunca, né? Isso é importante. Ah, o primeiro vai sair maravilhoso. Claro que não, gente. Pega o meu de 5 anos atrás, era sofrido. filho, não fica olhando que o teu cabelo tá assim assado, que a tua boca tá torta, que É, o nariz vai sair, gente. Vai falou, melhorando, vai testando. é E o bom aqui. é que as pessoas esquecem. Daqui a pouco é Não, outro, e vem outro, vem outro, vem detalhe, outro. a gente pode falar aqui, ninguém tá vendo que o teu nariz é torto, ninguém tá vendo que a tua Não, boca só tá torta, você. ninguém, É, só você. Então é. pare com isso. A Coloque, própria autocrítica é sempre muito grande, né? Muito bom. isso. Ai, Ribas, maravilhoso, queria Brito. obrigado. Obrigado de coração pelo convite, por estrear. Sucesso, sucesso. Que você consiga trazer pessoas aí extraordinárias também para somar com a gente aqui no nosso dia a dia. Vou acompanhar e estou torcendo aqui por você, para que você alcance cada vez mais aí Nosso sucesso. objetivo aqui é levar, né, essa clareza, levar inspiração. Então, vale deixar um lembrete. Se você que está aí se sentiu inspirado por esse episódio, se te trouxe coragem, vontade de se posicionar, e lembrou também de um amigo, uma amiga empreendedora, encaminhe esse episódio para que essa pessoa também possa estar com a gente nessa jornada. Isso aí. Obrigada. Estamos juntos.